Bom dia. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ele contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faz-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, todavia mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como essa viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, ainda que ele pareça demorar em atendê-lo? Eu vos asseguro que ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Jesus conta uma parábola que nós já falamos, que é uma maneira ilustrativa de trazer um ensinamento sobre um juiz injusto em uma cidade que não temia ninguém, não tinha medo quem quer que seja, não temia Deus, nada. Ele agia do jeito que ele bem entendesse. Tinha uma senhora, uma viúva, tinha uma causa com ele. Não sei quem falava: não faz justiça contra o teu adversário, não faz justiça. Ela insistiu tanto que um dia ele falou: não, eu vou fazer logo isso, não tenho medo de ninguém, nem de Deus, nem de ninguém, mas eu vou fazer isso para ela parar de me importunar, para ela não ficar me incomodando, mas para ficar livre dela. Ou seja, ela conseguiu por insistência. Até aquele que não temia nada foi vencido na insistência. Jesus dá um exemplo: quando nós queremos, desejamos algo do Senhor, nós devemos apresentá-lo e insistir e aguardar. Porque, infelizmente, eu vejo pessoas também dizendo: não, eu tenho fé que o Senhor vai agir. Mas esta fé deles dura pouco tempo. Tem tempo marcado. Pessoas: não, estou lutando pela restauração do meu casamento, mas lutam um mês, 2, 1 ano, 2 anos, não aconteceu porque não é a vontade de Deus, não quer mais. As pessoas desistem. Eu estou lutando por uma cura. Lutei, não consegui, desistir. Eu estou lutando por isso, por aquilo. Pô, não tem fé, não tem perseverança. É falta de perseverança. Porque é bem da verdade, se nós necessitamos de algo, e o que nós necessitamos está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com a palavra de Deus, nós devemos orar incessantemente, insistir, mantermos firme na presença do Senhor. Não foi com um dia, uma semana, um mês, um ano? Vamos perseverar. Vamos insistir. Vamos continuar, que nós vamos alcançar. Jesus, no final dessa história, você vê que ele ainda fala: olha, porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, ainda que ele pareça demorado em atender? É claro que Deus vai atender os nossos pedidos se estiver de acordo com a palavra dele. Mesmo que aos nossos olhos pareça demorado. Está demorando muito, nós estamos conseguindo. Primeiro nós temos que entender, como a própria palavra nos diz: um dia para o Senhor como 1000 anos, um ano é como 1000 anos. Nós morremos no tempo, Senhor, na eternidade.
Então é essa a diferença. Mas existe uma promessa de Deus, ela vai acontecer. Está de acordo com a palavra, vai acontecer. Mas nós temos que perseverar. Nós temos que permanecer firme naquela posição. Nós temos que continuar cada vez mais, de maneira incessante, buscando a presença do Senhor. Se nós existirmos, nós vamos receber. Se até por ficar livre, uma pessoa insensata acaba atendendo, quanto mais o nosso Pai celestial que nos ama. É nós que não entendemos. Mas como Jesus disse, eu vos asseguro que Ele fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem, quando Jesus voltar, encontrará fé alguma? Encontrará fé em alguma parte da terra? Será que terão fé? Será que temos fé? Falar em fé é fácil. Ah, não, eu tenho fé que eu vou conseguir isso, eu tenho fé numa cura, eu tenho fé na restauração do casamento, mas acontece, passou um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos não aconteceu, eu desisto. Isso não é fé. A fé é nós perseverarmos até o final. Enquanto eu não conseguir, eu não paro. Enquanto eu não conseguir, eu não desisto. Perseverança, isso é fé, manter firme, conhecendo o Senhor, sabendo o que vai acontecer. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. A maneira do Senhor agir, conduzir, não é da nossa maneira. Se nós temos fé, nós perseveramos, nós existimos. Pergunta de Jesus continua ainda. Será que quando ele voltar, ele vai encontrar fé em alguma parte da terra? Será que nós temos fé? Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou-lhe ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus, porque todo quanto que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Outra parábola de Jesus. Falou que 2 pessoas, um fariseu e um publicano, foram ao templo, foram orar. O publicano em pé, né? Orava, falava: Deus, obrigado por tudo, eu não sou como esses, né? Eu não sou adulto, eu não sou ladrão, eu não sou nada disso, eu sou um homem bom, eu sou um homem honesto, eu devolvo o meu dízimo regiamente, eu faço as coisas, eu não sou como esse publicano, esse cobrador de impostos aí. O publicano não tinha coragem de levantar a cabeça, ele se humilhou na presença do Senhor, reclamava: o Senhor perdoa. São falhas, são pecadores. Ele se humilhava, ele colocou na posição de servo diante do Senhor. Jesus disse que ele foi justificado para casa. Foi publicano. E nós temos que saber que nós não podemos ser arrogantes. Não podemos ser soberbos. Porque às vezes nós vamos diante do Senhor, não, porque eu sou santo. Na verdade, eu tenho visto muitos pessoas se dizem cristãs. Ah, não, pastor, porque eu sou diferente. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não minto, eu não faço isso, eu faço aquilo, eu vou à igreja, eu oro, eu devolvo o dízimo. Quanto tem esses fariseus nos templos? São quantos que fazem assim? São quantos que pensam que são alguma coisa? Isso não passa de religioso. Mas a verdade é que a nossa oração, nós temos que chegar diante do Senhor, é pedindo perdão, nós somos pecadores. Eu sempre digo, eu não inicio nenhuma oração, nem para mim, nem em prol de qualquer pessoa, sem estar iniciada pedindo perdão a Deus.
pedindo a Deus por mim, por minha causa, pelos meus pecados, pelos pecados dos meus semelhantes. Porque eu sou possível, nós somos falhos, somos pecadores, Deus é santo. Nós não temos condição de nos justificar diante do Senhor. O mínimo que nós estamos fazendo é muito pouco. Tudo que nós fizemos é o mínimo diante do Senhor. Nós não somos nada. Mas tem vejo pessoas com arrogância, não, eu sou isso, eu sou cristão. Ah, que eu sou um pastor, sou isso, não somos nada. Ele é Deus. A Ele nós rendemos graça, rendemos louvor. A Ele nós nos curvamos. A Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda exaltação. Nós não somos nada. Somos falhos, somos barro, somos pó. Aqueles que querem se exaltar serão humilhados. Mas o que humilhar será exaltado. Quero ser exaltado no reino, quero viver com ele. É isso que nós estamos buscando. O povo trazia-lhe também as crianças para que as abençoasse. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as haviam trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Jesus pregando, as pessoas traziam seus filhos, né? Ah, não, para ele impor as mãos, para ele abençoar os filhos, não para ele abençoar meu filho, para ele abençoar minha filha, abençoar minhas crianças. Traziam a Jesus. Mas naquele tumulto, os discípulos vão falar com os pais, né, com os parentes. Falou, não, para com as crianças aqui, está atrapalhando, está tumultuando, não fica trazendo. Jesus ele falou, não, deixa eu trazer. Novamente, tudo de Jesus era para dar ensinamento. Não deixa eu trazer, não impeça não. Porque para entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança. Para nós entrar no reino de Deus, tem que ser inocente como uma criança. Como os pequeninos de Jesus. Ele disse, olha bem, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçai, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ele. O que é ser semelhante a uma criança? Não é pelo tamanho, não. É pela inocência. As crianças são inocentes. A criança, você chama ela, ela vem. Uma criancinha pequena, você joga ela pra cima, brincando, ela sorri, cai nos seus braços, tá? Ela sequer tem consciência do perigo. Você poderia deixar cair, errar a mão, ela não ficar. Uma criança, você a chama, ela vem correndo, ela não olha se está vindo o carro, se qualquer perigo. Uma criança, ela confia. Ela é inocente. Ela não espera maldade, ela não espera nada do outro. Do ser humano, quem quer que seja. Inocência. Esta pureza. Para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que ser como Ele. Nós temos que confiar plenamente no nosso Pai. Sermos inocentes. Decidimos nada saber. Assim como uma criança não sabe de nada, nós também diante do Senhor não temos que saber nada. É permitir ser guiado pelo Pai. Assim como uma criança é guiada pelo pai, pela mãe, conduzida para lá e para cá, da mesma forma, nós temos que ser conduzidos. Nós temos que ser como criança, como pequeninos, na presença de Deus. Nós temos que entender, não sabermos nada. Deixar ser guiado pelo Senhor. Eu vos asseguro com toda certeza que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Se não receber o reino de Deus como uma criança, você não vai entrar. É na inocência. Não é pelo posse, não é por eu ter isso, ter aquilo, eu ter sabedoria, eu ter conhecimento. Não. É minha inocência. Confiança, confiar em Deus. Eu confio em Jesus. Eu não quero saber. Mas se eu acabar morrendo aqui, que eu morra. Se eu tiver que cair, que eu caia. Se eu tiver que chorar, que eu chore. Que eu sofra. Que aconteça o que quiser, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. O caminho dele é melhor.
Agora, quando nós começamos a agir da nossa maneira, não, tem que fazer isso, é assim, é desta maneira, é desse jeito, que é o melhor, que é melhor, não. Não vamos, não. Nós não confiamos no Senhor. Nós não estamos no Senhor. Deus é inocente como criança. Se não formos inocentes como criança, de maneira alguma entraremos no reino de Deus. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isso nós estamos falando de um líder judeu que tinha certo poder aquisitivo, poder financeiro, poder político naquela época. Um homem rico, poderoso. Ele chega diante de Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que eu tenho que fazer para me ter vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Primeiro já começa a chamar a atenção. Você está me chamando de bom mestre porque você está me reconhecendo como filho de Deus. Você está me reconhecendo como Messias, porque ninguém é bom senão é Deus. Então chegou chamando de bom mestre, querendo saber como é que vai herdar o reino de Deus. Você sabe o que? Então, Jesus pergunta: tu sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus perguntou, falou: olha, rapaz, bom é Deus. Mas tá bom, você sabe os mandamentos? Não adulterará, não matará, não furtará, não dirá o falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele falou: não, tudo isso eu sei. Tudo isso eu sei, eu pratico desde pequeno. Assim como vários crentes. Ah não, eu sou crente, eu não roubo, eu não mato, eu não engano. Será que é só isso? Será que é só isso? As pessoas estão querendo saber como é que vai fazer para herdar o rei de Deus. E ela conhece os mandamentos e estão praticando. Ela pratica a maioria dos mandamentos. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparta o dinheiro entre os pobres e ganhará um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Jesus falou: mas escuta. Sabe os mandamentos? Não, eu não sei. Ele falou: então, mas falta uma coisa. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres. Aí você vai conseguir um tesouro no céu. Aí depois você vem e me segue. Jesus não disse: vai, vende tudo e traz aqui pro meu ministério. Vai, vende tudo, pega o dinheiro, deixa aqui com nós. Não. Falou: vai dar aos pobres. Aí vende tudo que você tem e dá aos pobres. Não, então não traz aqui pra minha igreja, não. Vai dar aos pobres pra lá, tudo que você tem. Aí você vai ter um tesouro no céu. Depois você vai, vem e me segue. Ah, então o senhor acha que todo mundo que é rico tem que vender as coisas? Não. Mas neste caso, com esse jovem judeu, o empecilho dele era o dinheiro. Ele adorava mais o dinheiro, adorava mais o patrimônio, adorava mais as coisas materiais do que Deus. É aquele hipócrita. Ele quer dar o reino dos céus, mas ele quer dar com tudo que ele tem. Ele quer entrar no reino de Deus, mas não quer abrir mão das coisas que tem. Jesus viu a idolatria, que ele idolatrava o que ele tinha. Idolatrava o patrimônio, idolatrava o dinheiro. Jesus falou: não, aí você está te atrapalhando. Você guarda os mandamentos, você não faz nada errado, mas isso aí você é impedido. Vai vender tudo aos pobres. Depois você vem me ser. Ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo.
Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Jesus tinha falado com ele, falou: olha, vai vir de tudo que você tem, dá aos pobres. E vem me segue. Então, na mesma hora ele ficou triste. Se abateu o semblante, porque ele era riquíssimo, muito rico, tinha muito. Ele não quis. Ou seja, o Deus dele era o Deus. O Deus dele era o patrimônio. Não, eu não vou fazer isso. Ele abriu mão do reino de Deus. Ele abriu mão de seguir Jesus para ficar. O coração dele é das coisas materiais, como vários. Como todos eles que estão indo para o templo buscar prosperidade. Todos eles que vão lá, né? Eu quero que Deus vai me dar isso e Deus vai me dar aquilo. Não estão buscando Jesus. Não estão seguindo Jesus. Avareza é idolatria. Ah, nós amamos coisas. Não, nós temos que amar pessoas. Jesus, observando o semblante daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muita riqueza. Muito difícil quem tem riqueza entrar no reino de Deus. Porque amam, idolatram, adoram os seus patrimônios e dinheiro. E não o Senhor. Ele está nos dando exemplo desse rapaz. Mostrando que a pessoa chegou até ele, como tanto chega, não, eu quero ser salvo, eu quero salvação, eu quero entrar no reino de Deus, mas não quer abrir mão das coisas, não quer abrir mão do patrimônio. Estão agarrados naquilo ali. Nós observamos Jesus sabendo disso. Jesus não mandou ele vender, trazer o dinheiro para o ministério de Jesus, nem depositar as coisas do ministério dele, não. Mandou, não, vai dar aos pobres. Oferta tudo que você tem para os pobres. E vem e me segue. Jesus chama você, vem me seguir pobre, sem nada. Ele ficou triste. Não, isso eu não posso fazer, eu não vou perder tudo que eu tenho. Era muito rico. Jesus falou: olha, é muito difícil quem tem dinheiro entrar no reino dos céus. É muito difícil quem é rico ser salvo. É Jesus que está falando, não é nenhum apóstolo, não é outra pessoa, não. Jesus. Ele disse mais: certamente é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Novamente ele fala. Eu já disse que o camelo aqui não é o camelo animal. Camelo aqui é tipo uma espécie de um cinto, a espécie de uma toalha, de um lençol que naquela época eles usavam nas suas vestes. É isso que Jesus está falando. Não tem nenhuma comparação camelo animal com uma agulha. Está falando desse tecido, é mais ou menos assim, quão difícil, seria mais fácil passar um lençol pelo fundo de uma agulha, é mais ou menos isso que Jesus está dizendo, do que um rico entrar no reino do céu. Ou seja, está mostrando das impossibilidades, que é impossível nós fazermos isso, passar um tecido, um lençol por uma agulha. É impossível. Jesus disse que ainda é mais fácil conseguir isso. É mais fácil isso acontecer do que o rico entrar no reino do céu. Se assim é, como é que Jesus então estaria dando propriedade, riquezas para tantos? Esses pregadores de prosperidade, diz que Jesus está dando. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus está falando. E os que ouviram estas palavras questionaram: se é desta maneira, quem poderá se salvar? Aí os caras estavam todo mundo ouvindo. Falei: rapaz, se é desse jeito, quem vai poder se salvar? É difícil. Eles se assustaram. Jesus asseverou: tudo que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. As impossibilidades nossas, para Deus é possível. Nós temos que aprender a nos render ao Senhor, entregar ao Senhor. O nosso Deus tem que ser o nosso Pai Altíssimo.
Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus não pode ser dinheiro, patrimônio, pessoas, nada. Ele sim tem que ser o nosso Deus. A Ele que nós temos que curvar, a Ele que nós temos que render, a Ele que nós temos que adorar. É Ele que é digno de toda adoração, todo nosso louvor. Ao que Pedro se manifestou, eis que nós deixamos nossa família e bens para te seguirmos. Então Jesus lhes afirmou: com toda certeza eu vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai, filho, por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente, muitas vezes mais e na era futura, a vida eterna. Pedro falou: para nós deixamos tudo. Nós sabemos a mensagem de Pedro. Nós já lemos sobre isso. Quando ele converteu, Jesus tinha mandado ele tirar a rede do lado, ele encheu de peixe, um monte de peixe. Quando Jesus falou: não, então vem e me segue. Eles abandonaram o barco com peixe e com tudo, seguindo Jesus. Ele agora está falando: Senhor, nós abandonamos tudo, seguimos você. Ele falou: olha, não existe ninguém que tenha abandonado, deixado tudo, dinheiro, casa, carro, família, parente, amigo, que não receba muito mais no reino de Deus do que já era presente. Quando nós realmente entregamos, abrimos mão de tudo e viemos ao Senhor, voltamos para o Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor, nós recebemos muito mais, recebemos o cuidado, o maná, recebemos o amor de Deus sobre nós, recebemos a proteção de Deus. Tudo isso nós conseguimos se nós abrirmos mão, quando nós damos prioridade a Deus, quando o nosso sentimento, quando o nosso amor é em primeiro lugar o Senhor. Nós não sentimos falta de nada. O que é o maná do Senhor? O maná do Senhor é aquela realidade. O Senhor sabe que nós necessitamos comer, beber, dormir. Necessitamos pagar a conta, pagar o aluguel. O Senhor sabe disso. Ele não quer que nós sejamos envergonhados. O Senhor não deseja que nós sejamos falando que nós somos crentes, cristãos, devendo tudo, dando um mau exemplo. Mas a nossa prioridade não é, em hipótese nenhuma, o dinheiro. Vou buscar o Senhor. Deixarmos tudo. Pedro deixou tudo para seguir Jesus. E nós não vemos falar que durante esses 3 anos ele passou fome. Jesus, durante esses 3 anos, o ministério dele, viveu o evangelho e pregou o evangelho. Ele não passou fome. Ele não passou necessidade. Isso é o maná do Senhor. Infelizmente, tem muitas pessoas que vivem em prol das coisas materiais. Eu tenho que ter, eu tenho que conseguir, eu tenho que preparar minha aposentadoria, eu tenho que preparar isto, eu tenho que preparar para os meus filhos, eu tenho que deixar uma herança sim, deixar. Eu sou sincero, eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação, eu quero a minha herança do céu. O meu lugar é lá. Nós temos aqui do mesmo jeito que vem do mar. Queremos o Senhor. Viver no Senhor. Eternamente no Senhor. Esse jovem rico queria entrar no reino como todo mundo quer. Todo mundo fala entrar no reino. Mas quando Jesus disse, no seu caso, você guarda os mandamentos, você é uma boa pessoa, você anda direitinho, tem guardado os mandamentos, mas o seu empecilho, a sua avareza, o seu empecilho, a sua idolatria, o seu empecilho é que você ama muito mais as coisas do dinheiro. E ele mostrou isso. Quando Jesus falou, ficou tristíssimo. Ele foi embora. Ele não seguiu Jesus. Nós queremos o reino. Nós temos que vir como nós estamos só. Temos que trazer lá. Assim, eu já vi várias pessoas falando, olha, eu primeiro estou lutando, buscar dinheiro, depois que eu tiver as coisas, então que eu vou me converter ao Senhor. Não estou. Não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabe o que vai acontecer hoje. Idolatria. Jesus mostrou a impossibilidade de um rico entrar no reino de Deus.
O nosso patrimônio é o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo para nós alcançarmos realmente a vida eterna, alcançarmos o reino de Deus. Nós lemos hoje Lucas, capítulo 18, até o versículo 31. Querendo Deus, querendo o Senhor, nós vamos ler então, continuar em Lucas 18, a partir do versículo 31. As respostas estão no Evangelho, as respostas estão na Bíblia, não é em outro lugar não. Não existe nada fora. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Todas as nossas respostas estão aqui. Por isso eu digo em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe.